Assim como Moisés foi ousado diante de Deus, ele fala: eu preciso da tua presença. Não serve um anjo, tem que ser a presença do Deus vivo e poderoso. Aleluia. E ali Deus se agradou. Aí no verso 17 você lê: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Nós temos que ter ousadia muitas vezes diante de Deus, irmãos. Nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou. O amor de Deus que enviou o seu Filho e morreu naquela cruz por nós. E nós temos ousadia, nós temos liberdade de entrar diante de Deus e falar com Deus face a face. O véu foi rasgado quando Jesus se rendeu na cruz. E aqui nós vemos Moisés sendo ousado diante de Deus. E Deus achou graça em Moisés, se agradou do desejo do coração de Moisés. Deus tem que achar graça no nosso coração. Nosso coração tem que estar limpo, purificado. Nós somos falhos, sim. Somos pecadores. Estamos nessa terra caída. Nós vemos aqui que virão coisas terríveis sobre esta terra. Mas nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Aleluia. É esse Deus que achou graça em mim, achou graça em você. Deus nos ama de uma forma tremenda, né? Que Ele enviou o seu próprio Filho por amor de nós. Voltando lá para a história, se nós vemos esse templo, chegou ali em 590 e poucos, o general Tito entrou ali e destruiu aquele templo. Ele foi destruído. General Tito foi depois da segunda destruição do templo. Mas o templo de Jerusalém foi destruído e Zorobabel, você lê lá a história do Velho Testamento, Zorobabel reconstruiu o templo. Porque o povo se apartou de Deus. Nós vemos a história do povo, e Deus ficou ali 40 anos peregrinando com Deus, ali no tabernáculo. De noite aquela coluna de fogo, de dia uma nuvem cobriu o templo, a glória de Deus com aquele povo, e mesmo assim o povo com o coração duro. E peregrinou no deserto, a presença de Deus tremenda, e mesmo assim o povo não dava crédito, né? Moisés saiu um pouquinho para orar a Deus, o povo se corrompia. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar vigilantes, né? Como foi falado aqui, né? Oração, vigilância. Nós somos um povo escolhido de Deus hoje, né? Nós somos o Israel de Deus nos dias de hoje. Os gentios, né? O povo de Israel ele rejeitou ao Senhor, ao seu Deus, mas isso já estava no plano de Deus, no projeto de Deus, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E aí a graça nos alcançou. Devido à rejeição do povo de Deus, Deus falou que ia buscar um povo que não era seu povo. E a graça nos alcançou através de Jesus Cristo. Hoje nós somos povo de Deus, povo escolhido de Deus. E nós não podemos andar como aquele povo andou, né? Hoje nós temos mais conhecimento, né? As Escrituras foram abertas, né? Veio o Novo Testamento, foi tudo revelado. Nós não podemos cometer os mesmos erros, né? Mas nós temos que cada dia procurar nos achegarmos mais ao nosso Deus. Sabendo que nós somos comprados por preço, né? Não foi ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados. E Jesus ali fala, né, que coisas tremendas iriam acontecer, coisas terríveis. E por que isso, irmão? Jesus disse que chegaria um tempo quando ele encontra aquela mulher ali no poço, né, que ela questiona. Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas Jacó diz que não é em Jerusalém. Era o pai deles lá, né? Chegam a Jacó. E aquela mulher ali diz: aonde nós devemos adorar? Jesus fala: mulher, em verdade vos digo que nem em Jerusalém
e nem em outro lugar. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Verdadeiros adoradores. Aleluia. Que adorem em espírito e em verdade. O templo foi destruído devido à corrupção, né? Jesus ali naquela ocasião que ele entra no templo, estavam negociando ali dentro, vendendo animais ali, que nem eram para ser ofertados, né, por causa do ganho da ganância do homem, animais com defeito que era proibido segundo a tradição, segundo os mandamentos ali no Velho Testamento. E ali os sacerdotes mancomunados com os vendedores compravam aqueles animais doentes ali para prestar sacrifício a Deus. E Jesus entra ali, tem aquela passagem que ele entra no templo ali, expulsa os vendilhões, derruba, vira a mesa e fala: transformaste a casa de meu pai em covil de ladrões. Aquela geração desagradou a Deus. E a ira de Deus veio sobre aquele povo, né? E de que forma que veio a ira de Deus? Depois mataram a Jesus, crucificaram a Jesus para que se cumprisse a palavra. E depois nós vemos ali que Jerusalém foi sitiada e foi totalmente destruída. Aí foi pelo general Tito ali, depois de Jesus Cristo. Foi totalmente destruída aquela geração. Por que isso? Porque ali quando levaram Jesus diante de Pilatos, ele falou: eu não vejo culpa nesse homem, vamos soltá-lo. Eles não, mata ele, crucifica ele. Aquela geração era perversa. O inimigo estava operando ali, né? O poder das trevas, como foi falado aqui já essa noite. Nós temos um inimigo, irmão, mas nós temos um Deus que venceu já a batalha. Aleluia. Um Deus que vai diante de nós. E crucificaram Jesus. E quando Pilatos lava a sua mão ali, dizendo que não tinha parte naquele sangue, o que aqueles judeus falam? Que o sangue desse inocente cai sobre nossa cabeça e dos nossos filhos. Aleluia. E caiu mesmo, não é, pastor? Depois nós vemos que Jerusalém foi totalmente destruída. E conta ali a história, você lê a história ali da destruição de Jerusalém, diz que ali nas estradas de Jerusalém havia uma fila de cruzes. Foram crucificados milhares e milhares de pessoas daquela cidade. Da mesma forma que mataram Jesus, o sangue de Jesus caiu sobre a cabeça deles, como eles haviam falado, proclamado com a sua própria boca. Cuidado com o que você anda falando, irmão. A nossa boca, ela tem poder. Como foi falado aqui, né? Uma mesma fonte não pode jogar água amarga e água doce. Nós temos que vigiar no que nós falamos. O nosso coração tem que ser templo do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Mas Jesus ainda fala que viria tempos mais angustiosos, os finais dos tempos. Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Santificado, glorificado. Aleluia, em nome de Jesus. Jesus. Exaltado seja o teu nome. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Verso 25. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluias. Jesus fala: ora, quando começarem a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vai ser dia de choro, mas vai ser dia de grande alegria para os remidos, Aleluia. para o povo de Deus. Aleluia. Nós não podemos temer o amanhã, aquilo que virá sobre a terra, né? Porque dias difíceis virão. A palavra de Deus vai se cumprir, né? Aqui fala que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que virão sobre a terra. Nós já vemos aí pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, mas ainda é o princípio das coisas. Coisas piores ainda virão. Homens
terríveis, né? Usados pelo inimigo das nossas almas. Coração duro, homens usados por Satanás. Porque não há dois caminhos, só foi colocado aqui, a palavra de Deus ela se repete, né? Deus é tão bom, maravilhoso, que Ele confirma a palavra dele. Não há dois caminhos, irmão. Nós estamos seguindo a Deus ou nós estamos sendo usados pelo inimigo das nossas almas. Não tem dois caminhos, só há um caminho, que é Jesus Cristo. O outro caminho nós sabemos que é o caminho da perdição, que é o caminho da ira de Deus, a vingança do nosso Deus sobre a terra. E Deus nos convida, né, a nos achegarmos a Ele, buscar a presença dEle, nos convertermos dos nossos maus caminhos e nos entregarmos, nos rendermos ao Senhor, aos pés do Senhor Jesus, porque Ele nos comprou, pagou um preço de sangue por amor de nós. E falar que não haverá perdão, né? Nós que somos conhecedores da palavra, não haverá desculpa, porque nós conhecemos a palavra ela já foi revelada. Nós somos conhecedores do que as Escrituras nos apresentam. Aleluia. Aleluias. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai e orai. É tempo de vigilância, é tempo de oração, é tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo de reconhecermos, né? Aqueles homens ali, aqueles discípulos, estavam maravilhados com um templo formado ali de coisas preciosas, né? O templo de Salomão, que foi feito ali por Salomão, era um templo magnífico, né? Ouro, pedras preciosas, tantas coisas maravilhosas, tanta riqueza que foi usada para construir o templo de Salomão, e tudo isso se perdeu. E Deus, hoje, Ele não habita mais em templo feito por mãos de homens, mas Ele levantou eu e você como um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós somos templo vivo de Deus. Deus escolheu habitar em nós, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. E hoje o Espírito de Deus habita em nós. Olha que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa que Deus fez. Aquela glória que aquele templo ali não podia conter, né? Nada pode conter a glória, a majestade, o poder do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Mas Ele habita em mim e habita em você. Esse Deus tremendo e maravilhoso. Esse Deus poderoso. Isso é motivo para nós nos alegrarmos e adorarmos e bendizermos esse Deus em todo o tempo, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Mas Ele nos alerta, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder, tem que acontecer, irmão. Porque a palavra de Deus, ela não vai ficar sem se cumprir. Nenhum tio, né, ficará sem se cumprir. É fiel e verdadeiro. E se você olhar a história do que foi falado, o que tem acontecido, o que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e olhar a história do mundo, você vai ver que Jerusalém, ela foi destruída várias vezes. O povo judeu foi escorraçado por toda a terra. Não tinha mais lugar nessa terra para o povo. Ele foi espalhado por todas as nações do mundo. Por quê? Por desobediência a Deus. Povo santo escolhido de Deus. Mas é o povo de Deus. Deus ama esse povo. E a Bíblia fala que Deus ainda vai juntar um remanescente de Israel. Amém, Senhor. Aleluia. Em 1949, 50, quanto, irmão? 47, que a ONU fez o decreto instituindo novamente o país, né? Deu novamente condição de Israel voltar a ser um país. Mas o povo ficou espalhado por todo o mundo, né? Hitler matou 2 milhões mais ou menos de judeus. Mais ou menos.
2 milhões de pessoas. Por quê? Por desobediência a Deus. Um povo santo, um povo escolhido por Deus, um povo que andava com Deus, né? Naquele tabernáculo, que viam a glória de Deus ali se manifestar. A nuvem que cobria o tabernáculo de dia, a coluna de fogo à noite, o maná que foi alimentado aquele povo, codornizes quando aquele povo murmurou que queria comer carne, e Deus fazendo milagres e milagres e milagres, e um povo de coração duro, 40 anos peregrinando naquele deserto. Que nós possamos aprender. As Escrituras elas são deixadas para nos ensinar, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos tantos culpados, colocando a culpa em tanta gente e não olhamos para nós mesmos que o erro está em nós. Nós precisamos amadurecer, crescer na presença de Deus. O reino de Deus é conquistado à força, diz a palavra. Mas não é a força do braço, é a força da oração, da vigilância. É o poder e a majestade do nosso Deus. Nós temos que reconhecer que nós dependemos de Deus. Somente dele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Somente Deus. Não tem outro. O tabernáculo que Deus ergueu, que sou eu e você. Templo do Espírito Santo. Povo santo, sacerdócio real, diz a palavra. Olha do que Deus nos chama. Povo santo, sacerdócio real. Aleluia. Povo escolhido de Deus. Somos nós. Filhos do Deus Altíssimo. E muitas vezes nós estamos apegados a coisas tão pequenas, coisas passageiras que vão passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará sem se cumprir todas as Escrituras, tudo que está escrito. Coloque a sua fé, a sua esperança, o seu amanhã nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor para colocarmos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa dor, a nossa dificuldade. Tudo temos que levar aos pés do Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Como aquele povo de Israel, desobediente, coração duro, não quis se curvar ao Senhor dos Exércitos. Nós venhamos aprender o que está escrito. A Escritura ela serve para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos curar do nosso orgulho. Muitas vezes nós não somos alguma coisa, nós não somos nada, nós somos miseráveis. Se não fosse a mão do nosso Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, irmãos, não fosse a graça, o amor e o cuidado dele, ai de nós, ai de nós. Então que nessa noite você possa glorificar a Deus como um templo vivo do Espírito Santo de Deus que habita em você. Glorifique e exalte esse Deus maravilhoso. Se alegre porque Ele achou graça em você. Aleluia. Ele achou graça. E nessa noite Ele fala: filho, eis-me aqui. Vinde a mim, né, como o irmão falou. Você está sobrecarregado, você está aflito, você está angustiado. Do que você precisa? Deus tem tudo. Deus pode tudo. Deus tem o melhor para nós. Mas tudo é no tempo dele. Com paciência esperei no Senhor, diz a palavra. Nós queremos tudo para ontem. Nós vemos numa geração que é tudo de velocidade, né? Internet é tudo. Você faz uma compra online, daqui a pouco o carteiro está ali na sua porta, né? O entregador está te entregando. Você pede ali pelo celular, daqui a pouco está chegando a pizza. Opa, hoje é domingo, né? De pizza mais tarde, né?
Manda uma lá para casa, depois eu passo o endereço. Deus aí. Louvado seja, deixa Deus te usar. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Tudo rápido, tudo com pressa, mas o tempo é de Deus, o controle é do Senhor. A glória, a honra é somente dele. Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Todas. Nós não podemos nada, nós não sabemos nada, nós não somos nada, se não for o nosso Deus, a nossa Verdade, Jesus. Aleluia. Nós não somos merecedores, nós não somos melhor do que ninguém. Mas Deus achou graça, Deus nos chamou. Um dia nós ouvimos a palavra de amor do nosso Deus, e Ele tocou no nosso coração e quebrou a dureza, a pedra que tinha no nosso coração, a cegueira que havia em nós. E Ele fala que não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Olha que Deus bom, maravilhoso. Eu não levo em conta o tempo da sua ignorância que você não conhecia. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, ela tem que nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do que, irmão? Do pecado, da mentira, do medo. Do que você tem medo? O que te assusta? Jesus venceu a morte e o inferno. Aleluia. Você tem medo mais do que? Jesus fala que nós ressuscitaremos, né? Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem que está voltando. Aleluia. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu e você, igreja, templo do Espírito Santo, povo santo, sacerdócio real. Não deixe que o inimigo venha falar no seu ouvido que você não presta, que você não vale nada, que você não é nada, que você é ninguém. Você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Você é herança do Senhor, povo santo de Deus. E você é morador dos céus. Aleluia. Eu e você somos moradores do céu. Nós estamos na terra, mas não somos mais da terra. O Senhor Jesus falou que ia para o Pai nos preparar um lugar. E Ele é fiel e verdadeiro, porque Ele cumpre as suas promessas e a sua palavra. Então se alegre, exulte, exalte na presença desse Deus. Glorifica a Deus com a sua vida. Compartilhe o amor de Deus. Fale desse amor de Deus. Não se cale. Não deixe que o inimigo te intimide. Deus, Ele nos capacita. Nós não somos nada, mas quando nós nos curvamos aos pés do nosso Deus, Ele nos capacita, Ele nos toma pela mão e nos chama de filho. Benditos do Senhor, herança de Deus. É isso que nós somos. Filhos do Deus Altíssimo. Então não deixe que ninguém, nada e ninguém venha tirar essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. A paz que só o Senhor pode nos dar. Se alegre, exulte e jubile, porque o Senhor está voltando para levar a sua igreja. E as palmas do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.